Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, Danilo H. Gomes. Lembrando aí que tem meu site, www.danilohgomes.com. Lá você vai encontrar os meus livros, os meus artigos, os meus testes, o curso, as frases, poemas e textos, e mais conteúdo que vai surgindo aí. Quem acessa o meu site vai ter lá em primeira mão tudo aquilo que eu estou produzindo, fazendo, criando, enfim. Gente, o artigo de hoje que eu escrevi, publiquei inclusive agora há pouco, já aproveitei para fazer o vídeo. No vídeo eu consigo complementar, explicar melhor o que eu quis dizer no artigo, o que eu escrevi. É bom para a gente fazer uma reflexão. E o título do artigo aqui é Verdadeira Liberdade, onde ela está? Eu tive essa ideia faz pouco tempo de falar a respeito disso, sobre a liberdade, verdadeira liberdade. Eu até anotei e resolvi escrever. Porque o raciocínio que me veio à mente é o seguinte: quando nós falamos sobre liberdade, nós geralmente, naturalmente, até porque o mundo nos levou para esse tipo de reflexão, o mundo nos guiou para esse sentido, é de que livres são aqueles que não estão limitados por uma autoridade. Então, por exemplo, quando nós somos jovens, eu até cito isso aqui no artigo, nós somos tentados a pensar que nós não somos verdadeiramente livres porque estamos debaixo da cobertura dos nossos pais. Moramos com eles, dependemos deles, dependemos do dinheiro deles muitas vezes. A palavra, o que eles nos disserem, as palavras deles, as ordens deles, nos limitam e a gente acha que quando nós sairmos de casa, quando nós formos morar sozinho, nós vamos finalmente ser livres e vamos ser felizes e a vida vai ser um mar de flores. E quem já saiu de casa sabe que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Na realidade, nós trabalhamos muito mais depois que saímos de casa, né? Pelo menos na maioria das vezes. Também tem outro exemplo que eu uso aqui, que uma pessoa ela acha que quando ela for rica, ela vai ser livre e, portanto, ela vai ser feliz. É o que ela acha, né? Só que é um grande engano, porque a pessoa começa a acumular riquezas e ela começa a ter novas preocupações. E se inicia uma pressão muito grande da parte da sociedade, do governo ou talvez até da mídia contra essa pessoa com muitas riquezas. Então ela começa a perder a paz por causa do excesso de riquezas. Então tem um governo que vem com vários impostos, impostos novos, ainda mais se o país no governo vigente for ter assim as suas ideias muito puxadas entre aspas por o comunismo, por o socialismo, ou se a nação, se o governo libera muitos fundos, destina muitos fundos para planos mais assistencialistas, né? Para projetos assistencialistas. Então, as pessoas que são ricas têm que começar a lutar contra o excesso de impostos, o excesso da pressão do governo. Então, essas pessoas bem assalariadas, essas pessoas que, ou na realidade nem que são assalariadas, mas têm a própria empresa, geralmente é assim, elas têm que correr atrás de muitas coisas, tem que ficar sempre de olho para o governo não tentar tirar a mais, tem que contratar muitos especialistas para ajudar. Além disso, tem, por exemplo, as ameaças dos bandidos, tem as ameaças de próprios políticos, várias coisas. Às vezes a família acaba fazendo pressão porque surgiu um rico na família, começa aquela pressão, os desentendimentos. E aí, gente, é pressão de todo lado em cima daquela pessoa que é afortunada. E ela começa a perder a paz, porque ela está sempre preocupada em manter aquilo que ela tem. Ela não quer perder, ela não quer ser passada para trás. Coisa que o pobre não tem essa dificuldade. O pobre já não tem muito, né? Ele tem pouco, não tem muitos impostos para pagar, né? No Brasil, a carga de impostos é muito alta, mas se comparar mesmo assim, o pobre ainda paga bem menos imposto, dependendo nem precisa fazer declaração de imposto de renda, é um exemplo aí. Não precisa ficar dando muitas explicações para o governo, porque, sinceramente, para o governo, a pessoa que tem baixa renda, ela é só um número e o governo, na real mesmo, nem se preocupa muito com essa, nem se preocupa com essa pessoa, né? Geralmente é assim. Então as pessoas colocam as expectativas da verdadeira liberdade, o que vai levar à felicidade,
olhando para essas circunstâncias eternas, ou eternas não, externas, olhando para essas circunstâncias externas. Então a pessoa faz o seguinte cálculo: se eu retirar esse fator, se eu retirar esse elemento de autoridade na minha vida, eu vou ser livre. Então cria-se o engano de que ser livre é não ter autoridades que pressionem ou limitem. Então não ter patrões, não ter o governo em cima atrapalhando, não ter os pais, não ter parentes, está estralando tudo meus dedos aqui, não ter nenhuma uma limitação autoritária, cria-se a ideia de que isso é ser livre. Inclusive se aplica aí, né, na cabeça dessas pessoas a religião também, Deus, as escrituras sagradas. Se tirar tudo isso, eu vou ser verdadeiramente livre. Eu responder pela minha própria vida, eu fazer o que eu quiser, quando quiser, gastar como quiser, onde quiser. Não devo satisfação a ninguém, não preciso me curvar a ninguém, não preciso ter princípios morais, nada, faço o que eu bem entendo, quando eu quero, como eu quero, quantas vezes eu quiser. E aí a pessoa vive nesse engano, achando que essa é a liberdade. Pois bem, se essa liberdade fosse verdadeira, essa liberdade que depende daquilo que é externo, principalmente as limitações externas, se dependesse de fato disso, nós teríamos algumas pessoas nesse mundo, né? Algumas não, várias, que seriam verdadeiramente livres e não teriam problemas nenhum e não se envolveriam, por exemplo, com drogas, não se envolveriam com certos vícios, não seriam presas a esses vícios, não teriam picos de depressão, não dependeriam de remédios para dormir, entende? Se há a verdadeira liberdade e ela está ligada aos elementos externos, então por que essas pessoas que chegam lá em cima, vamos colocar aí, são muito afortunadas, não estão debaixo de autoridade nenhuma e nem mesmo o governo mexe com elas, dependendo das influências e conexões? Porque essas pessoas então teriam tristezas, teriam dependências químicas, alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha. Então, o que ocorre? O que me veio à mente, na verdade, a Bíblia já nos diz muito isso. O que eu só percebi que era legal transformar em um artigo é mostrar para o leitor, para a pessoa, que a liberdade não está fora de nós. A liberdade está dentro, a liberdade verdadeira, ela só ocorre dentro do ser humano, ela acontece dentro do interior humano, é onde se acontecem as libertações, onde nós somos libertos das cadeias do nosso eu, do nosso interior, e aí verdadeiramente somos livres. E quem nos fala dessa verdadeira liberdade interna, olha só que interessante, é a Bíblia, é algo que já está sendo dito há milhares de anos. E os filósofos ficam pensando e debatendo, mas as escrituras já nos trazem isso há muito tempo e não só nos mostram que a liberdade ela é interna, como nos dá exemplos de pessoas que viveram com essa liberdade interna e foram felizes. Eu tenho até duas passagens aqui, ó. Atos capítulo 16, dos versos 23 ao 25, diz que depois de serem severamente açoitados, ou seja, Paulo e Silas, foram lançados na prisão. Paulo e Silas foram dois evangelistas, né? Vamos colocar aí, na verdade, Paulo é apóstolo, né? Mas eles trabalhavam espalhando a palavra de Deus e eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Você sabe como que é isso? Vou mostrar para vocês. Olha lá, esse aqui, eu até achei no Google aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, eles estavam assim, presos com os pés nesses troncos, eles praticamente não podiam mexer, não podiam fazer nada. Além de estarem presos, ainda tinham que serem assim, colocados nessa posição humilhante. E veja só, o que aconteceu, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Então, pera lá, eles estavam presos nas mãos e nos pés, injustamente, e ainda oravam e cantavam. Pegaram aquele momento e começaram a orar e cantar e atrair a presença de Deus, né? O Senhor já estava ali, mas começaram a levar a mente para Deus naquele momento tão humilhante e sofrido. Outra passagem, Atos capítulo 12, versos 6 e 7, diz que na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com duas correntes entre dois soldados.
e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Olha só, Pedro, para quem não entendeu aqui, ele iria ser julgado já nas próximas horas. Era uma madrugada e ele dormia. Ele ia ser julgado, e naquela época as punições eram muito severas, Tinha muita tortura, tinha desde o açoitamento até a crucificação, que foi o que aconteceu com Jesus, né? Mas tinha vários tipos de tortura naquela época, assim, terríveis. E em próximas horas seria escolhido qual seria o método de tortura e morte de Pedro. E Pedro dormia tranquilamente, num sono tão pesado que um anjo teve que tocar ele. Além de toda a luz e tudo que eu imagino que deve ter acontecido, ainda o anjo precisou tocar Pedro para acordar ele, porque senão ele não acordava, estava lá tirando um ronco tranquilaço, tranquilão, e ele iria receber a sua punição nas próximas horas. Então você vê que essas pessoas que eu citei aqui, em posições tão humilhantes, sofridas de muita angústia, e que poderia despertar mais severa ansiedade, mesmo assim eles estavam tranquilos, ou dormindo, ou orando, ou cantando. Então, o que é ser livre? Essas pessoas que não têm autoridade nenhuma, mas estão sempre, né, presas em si mesmas, nos medos, nos pensamentos, ou na falta de sentido, ou numa crise existencial, né, na falta de sentido na existência, não sabem para que existem, para onde vão, então estão sempre procurando métodos e filosofias para se agarrar, mas nunca estão felizes e livres. Mas tem essas pessoas, né, e essas pessoas que eram pobres, presas, já destinadas à morte ali, vamos colocar assim, próximas da morte, da tortura, e estavam felizes. O que isso nos diz? Qual que é a diferença? Essas pessoas, elas eram livres dentro delas. Não se prendiam a medos, não se prendiam a pensamentos torturantes, a crenças limitantes, não se prendiam a nenhum sentimento que tirasse a paz delas, porque elas tinham Deus, tinham o Espírito Santo, tinham fé em Cristo, tinham fé em Jesus. Eu coloco aqui que é necessário o toque divino e a habitação do Espírito de Deus para que sejamos interiormente libertos do ego, do medo, da incredulidade. Não só isso, mas também liberto da preocupação com o que vão pensar de mim, de você. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Vai me faltar a provisão. Vai me faltar alguma coisa, algum recurso. Porque esse país. Porque a minha saúde. Quando nós temos o toque do Espírito Santo, quando nós temos a habitação de Deus, conhecemos Jesus, nos agarramos a Ele com fé, nos agarramos no Senhor, no amor, na fidelidade do Pai, o que acontece é que aí nós nos tornamos verdadeiramente livres. Não importa mais o que o meu eu diz, não importa o que me disseram até aqui, não importa o que me fizeram, aqueles que me machucaram, magoaram, não importa, não há mais prisões dentro de mim, porque eu sou livre, porque eu sou filho de Deus, amigo de Deus, fui comprado pelo sangue de Jesus, não há mais condenação para mim, estou livre, essa vida é só uma passagem, esse mundo caótico, doido, é só uma passagem, vai passar como uma brisa, rapidinho. Olha para a humanidade, tudo, a história do mundo até aqui, tudo passou rápido, tudo é rápido, tudo vem, vai num piscar de olhos. Então, nós tendo Deus e conhecendo ao Senhor e vivendo nele, nós percebemos que tudo é muito simples e muito tranquilo e não precisa gerar desespero na nossa alma. E aí nós nos tornamos livres, porque nós nos tornamos escravos de Cristo. Danilo, mas aí eu vou ter que me prender a uma série de regras, não vou poder fazer o que eu quero. Isso é ser livre, sabe por quê? Porque quando você entende e vive mesmo no Senhor e tem o crescimento do Espírito, você já não se torna viciado nestas coisas, não há vícios que te prendem mais. Danilo, que vida infeliz, não posso fazer aquilo que me dá prazer. Não, você vai parar de sentir o desejo, de parar de sentir a vontade. É claro que você não vai ficar se provocando, porque a tua natureza carnal ainda quer. Mas você começa a entender e você começa a não ligar mais para essas coisas. Você não precisa mais dessas coisas. Você não está viciado. A sua felicidade não depende destas coisas. Então você naturalmente quer abandonar, quer se afastar dos prazeres deste mundo e você começa a conhecer outros prazeres e uma paz
é assim uma tranquilidade que o mundo não pode te dar, os remédios não podem te dar. Só Deus, só o Senhor, só essa liberdade interior que vem do Pai, do Espírito Santo, é capaz de dar. Eu fecho com esse verso aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Diz assim, ó, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, que é dentro de nós, no meio dos nossos irmãos na fé. E eu fecho com uma frase que eu criei assim escrevendo aqui, que é: ser livre não é se libertar das limitações. Ser livre é se agarrar àquele que está acima delas, Jesus, aquele que está acima de qualquer limitação. Você se agarra nele e aí você está livre de verdade. Você segue ele, segue o que ele diz, os conselhos dele, as instruções dele, vive uma intimidade com ele e você é livre de verdade. Ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e que você aplique isso na tua vida. Esquece essas coisas do mundo aí, achando que você vai ser livre de verdade, porque não vai. Você vai estar cada vez mais preso e mais fundo nesse lamaçal. Somente Deus mesmo e a liberdade no Senhor é que é eficaz para nossas vidas. Tá? Abraço, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!